Quarta-feira é dia de análise com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Professor, o PSL, o partido do presidente, vem sofrendo aí com fogo amigo cada vez com mais frequência. Nós acabamos de ver aí o caso, do deputado Alexandre Frota e nessa semana um dos aliados mais próximos do presidente, o senador Major Olímpio, sugerindo que quem deveria sair do partido era o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Isso, mais do que fofoca, indica que o governo enfrenta aí dificuldades nesse momento, professor? Olha, nós temos que separar, quando se fala em governo, nós temos que separar em duas vertentes. Primeiro, o governo em si, os ministros, as políticas que estão sendo adotadas, as medidas, seja de infraestrutura, esta é uma coisa. A outra discussão é a família Bolsonaro. Então são duas coisas distintas. Me parece que os três filhos, criam mais problema para o governo e não é sozinho. Então, esse discurso que levou o Bolsonaro à presidência da República, ele se esgota com o tempo. É o que está acontecendo com o Frota, o que está acontecendo com o Major Olímpio. Está começando a se ver que foi um discurso para aquele momento chegar ao poder. Mas aí ele começa politicamente a ser insustentável. E aí eu procuro, como todo bom político, procuro me safar dessa confusão. Então, analise o governo de um jeito. Primeiro, as medidas administrativas que o governo está tomando. Outra, a briga política da família Bolsonaro e do governo em acordar mais, acalentar mais sonhos de quem foi no discurso deles. A indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador parece que também ficou um pouco deixado de lado, pelo menos então, momentaneamente, Isso, é uma outra, então vou pôr, não vou pôr. Melhor não, é a briga do Bolsonaro. Ninguém está discutindo como é que ficou a relação com os Estados Unidos, qual é o embaixador, qual é o chanceler, quem é que está lá? Nós não sabemos. Bom, o presidente Bolsonaro ainda se recupera da última cirurgia que ele teve que se submeter no dia 8, mas participa da abertura da ONU na próxima terça-feira. Qual é a importância do discurso que ele deve fazer lá na terça-feira, Iberê? Olha, aqueles que alimentam de que ele vai ser um gentleman, esqueçam. Ele vai continuar com essa cantilena Não é dele. da índole dele, Não, é da formação dele. Ele se candidatou a presidente para falar o que ele está falando, por vezes fala mais do que a boca, tropeça na língua, mas não esperem que lá ele vai ter aquela coisa, vai acariciar alguns concorrentes ali. Não, ele vai falar sobre a Amazônia, ele vai falar sobre a ditadura, ele vai falar sobre os acordos comerciais, ele vai falar aquilo que ele vem falando até agora. Não esperem que ele vai tocar um violino e todo mundo vai se encantar. Ainda sobre frases mal pensadas, não é, Iberê? Ontem, no programa Roda Viva, da TV Cultura, o ex-presidente Temer deu o que falar ao usar o termo golpe, ao se referir ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi um ato falho, você diria? Eu não sei, é difícil você imaginar, porque você continua dando destaque para ele pela história do golpe, mas ele estava nesse miolo. Mas o presidente Lula me ligou porque o PMDB não adotasse a ideia do golpe. Isso tudo é uma conversa de bastidor que ninguém sabe se aconteceu ou deixou de acontecer. Mas é lógico que ele joga lenha na fogueira, embora hoje a sua importância política tenha diminuído um pouquinho. Ainda ele tem que se acertar lá com a Lava Jato, entendeu? Enquanto isso, ele vai buscando palavras que possam criar dúvidas e salvá-lo de alguma forma, dizer que ele também era bonzinho. Aliás, esse processo da Lava Jato em relação a ele, parece que também saiu da mídia, pelo menos, Porque ele chegou a ser detido, Isso. Tudo que acontece em Brasília, esquece. Não nos cabe aqui aos simples mortais entender. Não faz mal a gente tentar lembrar, pelo menos, Bom, sobre o projeto que muda as regras eleitorais que foi aprovado na Câmara, não é, Iberê? E agora tramita pelo Senado.
a intenção é rejeitar o projeto na íntegra e manter apenas o aumento do fundo eleitoral que beneficiaria em muitos partidos. Quer dizer, isso eles não vão mudar de jeito nenhum, né? Não, o dinheiro no caixa eles querem. Mas aliás, eles queriam aumentar até uma época aí. Mas não é só isso. Eles estão mudando aí, a prestação de contas já não é mais com aquele programinha do Tribunal Superior Eleitoral. Cada um pode comprar o que quiser. Você pode... A importância das mulheres, que 30% teria que... não, agora eles vão criar um instituto para que não seja atacados os líderes de partido. Eles vão dizer agora que quando você tem um erro contábil, não é má fé, não é dolo. É um erro. É um erro. Então, se é um erro, ele pode corrigir mais adiante. Sujeitos a errar. Gente, me parece que isso aí é uma brincadeira que se faz. Não se acredita na legislação. Então, isto foi feito o quê? No tudo, eu quero aumentar o meu dinheirinho do fundo partidário. Eu pergunto, Irineu, você sabe qual é a curiosidade do fundo partidário? Você sabe quando foi criado e por quem? Não. Em 1965, sancionado por Humberto de Alencar Castelo Branco. Imagine que ninguém fala, né? Lá atrás, Então, assim, as medidas eleitorais, elas sempre vêm para beneficiar os que estão lá naquele tal de Brasília, aquela nave, nunca para... É uma nave que veio de outro planeta e pousou ali no Planalto Central, né? Nunca para cobrar uma seriedade, uma transparência, é sempre assim. Bom, um outro assunto que deve aí despertar muita polêmica também, não é, Iberê? É o governo federal que está estudando mudar a Constituição para autorizar o congelamento do salário mínimo, é isso? Que beleza. Entendeu? Então, de alguma forma, eles vão tentar explicar que congela aqui, descongela mais adiante, congela por 5 anos, depois você recebe atrasado. Não importa. O brasileiro, se passar esse tipo de coisa, significa que você ganhava 1.000, vai continuar ganhando 1.000 para ajudar o país. Dê ouro para o bem do Brasil. Conhece? Lembra disso? Sim, lembro. Claro. Então, dê o salário para o bem do Brasil. E o salário dos deputados e senadores vão congelar, obviamente, também, né, Iberê? Não. Sem congelamento. Não? Eles não podem congelar. Eles têm que continuar, vai ter aumento, inclusive. Pode ter certeza. Só para a gente encerrar, Raquel Dodge está deixando a Procuradoria-Geral da República depois de 2 anos. O cargo vai ficar vago, né, temporariamente, até que o Senado aprove o nome de Augusto Aras, que foi o escolhido, que fora da lista tríplice, né, foi o escolhido do presidente. Agora é uma negociação. Vamos conhecer o Aras, vamos acertar com ele, o que ele vai fazer lá, se ele vai nos assustar. É assim, vamos aprovar, não vamos aprovar. Ele vai mostrar os dentes, a garra. Então, ainda está nesse processo. Lamentavelmente, não está se discutindo muito a qualificação do pretendente ao cargo. Nós estamos querendo ver se ele morde muito, se sangra ou se não. Que é o que interessa. É o que interessa para o Senado. Professor Iberê Cirne, obrigado mais uma vez pela participação e uma boa noite. Boa noite.